Fala, gente bonita que se liga aqui no meu canal do YouTube. Hoje eu gostaria de falar sobre intensidade, sobre viver a vida intensamente, aproveitando cada momento como se fosse o último e dando valor às belezas pequenas que Deus nos proporciona na nossa vida. Então, ó só, se esse vídeo fizer sentido para você, me ajude aí, né? Deixa o seu comentário, isso ajuda muito na divulgação do vídeo. Você já sabe o que fazer, né? Curte esse vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e vamos ao vídeo, excelente vídeo para você, que Deus te abençoe. Se você soubesse que você teria somente mais 1 minuto, ou quem sabe 1 hora, ou quem sabe mais 1 semana de vida, o que você faria de diferente agora, neste exato momento? Se você soubesse que você estivesse morrendo, o que você faria de diferente agora? E se eu te disser que isso realmente está acontecendo? Que cada minuto que se passa é 1 minuto a menos, cada hora, cada dia, semana, mês, ano que se passa é 1 ano, 1 mês, um tempo a menos que você tem na sua vida. Será que você tem sabido valorizar aquilo que Deus tem depositado na sua vida, chamado vida? Nós temos um presente diário que Deus nos concede para que possa ser vivido intensamente. Não sei se você já ouviu aquela frase que diz: a vida tem um gosto que a gente dá e a vida tem a cor que a gente pinta. Muitas vezes está na decisão de entender que cada dia é um dia diferente, é uma oportunidade nova que Deus tem nos dado para que nós possamos fazer diferente, viver diferente, aproveitar diferente. É uma palavra que define isso: intensidade. E na verdade o que marca a vida das pessoas é a intensidade que elas vivem a vida, é a intensidade que elas aproveitam a vida. Eu não sei se você já parou para refletir, mas muitas pessoas marcam a nossa vida, umas de maneira positiva, outras de maneira negativa. Mas em se tratando da perspectiva do positivo, pense aqui comigo. Muitas pessoas entram na nossa vida e saem. Algumas entram, ficam muito tempo, né? E depois de algum tempo elas saem porque mudaram ou simplesmente porque deixam de ser nossos companheiros, deixam de ser amigo e decide nos deixar de lado. Algumas pessoas por escolha própria, outros por decisões que elas tomaram na vida, porque pelo rumo que a vida delas tomaram, tiveram que mudar de cidade, talvez de país, de estado, e vocês se afastaram. Mas já parou para observar que algumas pessoas entraram na nossa vida, ficaram pouco tempo, mas marcaram de uma maneira tão positiva que a gente não consegue esquecer? E outros que entraram na nossa vida e ficaram um tempão, mas simplesmente a gente até prefere esquecer, ou então não marcaram tanto a nossa vida quanto os que ficaram pouco tempo. Isso acontece por causa da intensidade que aquele momento foi vivido. Nada mais do que isso. É porque vocês viveram aqueles momentos que passaram junto como sendo o último momento. E ficou-se então aquela lembrança boa, aquela lembrança gostosa. Você se lembra daqueles momentos como sendo algo bom que você vivenciou com aquela pessoa, porque foi vivido com intensidade. Da mesma maneira, vamos analisar aqui da perspectiva do namoro. O namoro, em se tratando de um relacionamento, obviamente, ele tem várias perspectivas. E existem vários relacionamentos dentro de um namoro. Há aqueles namoros que demoram mais, né? São mais tempos e talvez as pessoas simplesmente, olha, não combino mais com você, segue o seu caminho, eu sigo o meu caminho pra cá, cada um segue a sua vida e não chegam a um casamento. E tem outros namoros também que duram menos, né? Duram menos talvez por questões mais comuns ou questões adversas também, que as pessoas tenham que se separar e preferem terminar aquele relacionamento. Mas eu não sei se você já teve essa experiência ou viu alguém falando sobre você, mas existem namoros que talvez o tempo foram pequenos da convivência do namoro, mas aquele casal resolveu viver aquele namoro, aproveitando cada minuto, aproveitando cada instante, e foi aquilo que marcou a vida deles. E talvez outros namoros, né, dentro dessa perspectiva de relacionamento, não marcaram tanto porque não foi vivido de uma maneira intensa, foi deixar de aproveitar cada segundo. Deixa eu te falar uma coisa talvez que seja simples, mas que talvez você nunca parou para analisar. A vida é feita de escolhas. Nós escolhemos viver os momentos, nós escolhemos viver a vida, nós escolhemos aceitar esse presente diário que nós recebemos. O nosso presente, ele é marcado pelas escolhas que nós fazemos e vivemos no hoje. São as nossas escolhas que marcam o nosso presente. Da mesma maneira, em se tratando do futuro,
No futuro nós podemos ter sentimentos positivos ou então sentimentos negativos com as decisões que nós tomamos hoje, dependendo da intensidade que nós vivemos o hoje. E muitas vezes o nosso passado fica marcado pelo arrependimento. Arrependimento de quê? De não ter vivido aquele momento, de não ter aproveitado. Talvez você já perdeu um ente querido, talvez você já perdeu alguém da sua vida e pensou assim, nossa, eu poderia tanto ter valorizado mais, eu poderia ter tanto falado eu te amo, ter abraçado, eu poderia ter tanto saído para o parque, observar a vida, olhar os pássaros, cantar, sei lá, no meio da rua, fazer loucuras. E simplesmente o tempo já se passou e não se pode mais voltar atrás, porque você deixou de viver intensamente aquele momento. É por isso que é muito melhor a gente se arrepender daquilo que a gente fez, né, do que se arrepender daquilo que a gente não fez. Por quê? Porque daquilo que a gente fez, a gente já sabe do que deu. Se deu errado, a gente já colheu o resultado e sabe qual o resultado que foi. Não vamos fazer de novo. Mas e se pudesse ter dado certo? E aí você deixa de viver a vida porque você fica preso ao arrependimento, porque, nossa, eu poderia ter feito aquilo, eu poderia ter aproveitado mais, eu poderia ter dado uma nova chance para aquela pessoa, eu poderia ter vivido intensamente. Não é isso que nós estamos falando aqui nesse momento? É justamente isso que acontece. Saiba viver intensamente, né? E escolha viver intensamente cada momento. Saiba apreciar a beleza nas pequenas coisas da vida, sabe? Saiba apreciar um abraço, saiba apreciar um beijo, um carinho. Saiba levantar pela manhã e há muito tempo talvez você não faça isso, ligar para uma pessoa que você ama, que você considera e diga o tanto que você ama para ela. Viva intensamente esse momento, aproveite, né? Saia, se isso faz sentido para você, saia pela manhã, no seu final de semana, aprecie a natureza, aprecie as belezas naturais. Olha, a felicidade e a beleza estão nas pequenas coisas da vida. Ninguém precisa de ter muito para ser feliz. Na verdade, felicidade é um estado interno de contentamento. Felicidade é saber que talvez eu não tenha tudo que eu queira, mas eu tenho tudo que eu preciso. E é bem isso que acontece. Nem sempre, melhor dizendo, a gente vai ter tudo que a gente quer, mas sempre, saiba isso, sempre a gente vai ter tudo que a gente precisa, que a gente necessita, o necessário para sermos felizes. A diferença está em aprendermos a viver contentes. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 11, ele diz assim, olha, eu aprendi a estar contente com todas as situações. Eu sei passar fome, mas também eu sei ter tudo. Eu sei passar por situações difíceis, mas também sei passar por situações de bonança. Mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Olha, o segredo da vida, de viver intensamente, é aprender a estar contente com aquilo que você tem hoje. Saiba de uma coisa. Enquanto você achar que não tem tudo para ser feliz, você nunca vai ser feliz para ter tudo. É bem óbvio essa frase talvez, mas faz muito sentido. Quando a gente entender que a gente já tem tudo, né? A vida, e se temos vida, se temos saúde, somos capazes de correr atrás para buscar aquilo que a gente deseja. Mas o segredo é viver intensamente o momento. Olha, seja feliz com o que você tem hoje. Sabe por quê? Porque no final de tudo, no resto, será só consequência do seu contentamento de hoje. Então escolha apreciar cada detalhe, escolha viver cada coisa pequena que talvez exista na sua vida, que eu tenho certeza que você vai ter uma vida plena. Olha só, faça uma semana excepcional, que essa semana sua que se inicia seja uma semana acima da média, diferente das outras, para que você possa viver plenamente, intensamente, cada momento da sua vida.